Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em nosso primeiro Tupinicast de 2025, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto a ser abordado hoje é: os documentos maçônicos falam com o historiador? Antes de começarmos o assunto propriamente dito, vamos aos recadinhos importantes. Se você fez o apoio ao nosso financiamento coletivo do livro Maçonaria Tupiniquim, Ensaios da História da Maçonaria Brasileira no século XIX, não se preocupe, deu uma atrasadinha, mas a produção está a pleno vapor. Recentemente aprovei o projeto gráfico, que está excelente, vocês podem ver partes aqui na tela. E essa demora foi em nome da qualidade. Eu não entregaria para vocês qualquer coisa feita nas coxas. Então, para garantir a qualidade que eu venho entregando desde que eu produzo meus próprios livros, deu uma atrasadinha. Mas, ao que tudo indica, cumpriremos o segundo prazo estabelecido, que é entregar os livros ainda em janeiro. E se você não fez o financiamento coletivo e está a fim de garantir o seu exemplar, os números sobressalentes foram disponibilizados para pré-venda. Então, se você não fez o apoio ao Catarse, você pode acessar o link na descrição do vídeo. E caso você esteja ouvindo esse podcast nos agregadores, ou seja, lá no Spotify ou no Apple Podcast, está na descrição também. E se você acompanha aqui o nosso canal, muito provavelmente você conhece o nosso blog. E atualmente nós estamos com uma série de textos chamados Papos de um Cobridor de Meia-Idade. Esses textos é até um trocadilho, uma brincadeira, né, com Old Tyler Talk, que é um livro de Carl Claude de 1924, muito interessante, né, que retrata, né, as conversas de um velho cobridor, né, Old Tyler Talks, com, né, um recém-iniciado, acerca de situações que ocorrem na loja. Então eu fiz uma brincadeira e, com a minha experiência, a minha bagagem de meia-idade, eu faço algumas lições. E você pode conferir esses textos em nosso blog. Eu deixarei o link também na descrição. Bem, voltando ao assunto. Os documentos maçônicos históricos conversam com o historiador? Vocês que me acompanham sempre ouvem eu falando da importância de informações e documentos maçônicos serem tratados por historiadores profissionais. Inclusive, em nosso sexto podcast, que está aqui nos cards, eu bati um papo muito legal com o mano Felipe Corte Real de Camargo sobre história e maçonaria, com participação, né, mediação do nosso grande irmão Rogério Bittencourt de Miranda. Inclusive, é um revival aí do nosso antigo podcast, né, o Ritos e Rituais, falando sobre a importância da história da maçonaria ser tratada por historiadores profissionais. Vocês já devem ter ouvido falar a frase de um importante historiador da Escola dos Análises, chamado Mark Bloch: um documento só responde aquilo que é perguntado. Então, sim, as fontes, inclusive as maçônicas, falam com o historiador, desde que ele seja perguntado, né, indagado adequadamente. E o historiador tem essas ferramentas para fazer isso de uma forma mais eficiente. Daí eu vou citar o meu próprio mano, Felipe Corte Real de Camargo, que é um historiador, assim, atualmente é a minha maior referência no campo da história e maçonaria, que fala que grande parte, se não a maior parte do ofício do historiador é ler. E a universidade, a conversa com os pares, te dá essa bagagem nos mais diversos assuntos, mormente aqueles em que você se especializa, em que você se dedica. Então, conhecer elementos historiográficos acerca do objeto que se estuda é providencial para se perguntar adequadamente ao documento o que você quer que ele revele. Então eu trouxe até o exemplo aqui de um documento que eu trabalhei, que é o Vovô Maçom. Esse documento, com impressão de 1827, eu encontrei na biblioteca do Supremo Conselho. Mas, aos olhos de muitos, poderia ser apenas uma curiosidade maçônica, ou, mais precisamente, antimaçônica, já que é um documento que fala mal da maçonaria,
que ataca a maçonaria em diversos aspectos. Mas daí, sendo um historiador, conhecendo um objeto, que neste caso é a maçonaria no Brasil, no início do século XIX, eu consegui extrair elementos e trazer informações acerca deste. Como, por exemplo, 1827, um documento que fala mal da maçonaria brasileira. Por que se a maçonaria, em teoria, neste momento estava fechada? Então, a primeira pergunta é, a maçonaria estava fechada nesse momento? Então, segundo, no próprio frontispício do documento, diz que ele foi impresso em 1827 pela imprensa régia de Portugal. Por que um documento referente à maçonaria brasileira foi impresso em Portugal? E daí, tendo conhecimento da história, né, num cenário mais amplo, mais holístico, nós sabemos que, neste momento, a monarca de Portugal era filha de Dom Pedro, né? A Maria II, a educadora. Esse documento, inicialmente, foi impresso em 1825. E já no seu subtítulo, ele diz que é um golpe de vista, ou seja, uma opinião, uma análise de um outro jornal chamado Despertador Constitucional. Então, todos esses elementos são exemplos de informações que nós podemos tirar inicialmente apenas da capa do documento. E se você quiser conferir esse documento na íntegra, ele está na edição especial de 1 ano do Maçonaria Tupiniquim Jornal. Você consegue acessá-lo na íntegra se você tiver a assinatura, que você faz por menos de um cafezinho por mês. Vale muito a pena, né? Os apoiadores aqui do nosso canal gostam muito, além de você ajudar na manutenção dos nossos conteúdos. Outro documento importante que nós podemos citar também como exemplo pessoal de análise documental sobre a história da maçonaria no Brasil é o próprio Anais Maçônicos Fluminense, de 1834. Neste documento, por exemplo, diz que o Dom Pedro tenta reunir uma loja maçônica no final de 1823. Ora, mas se a maçonaria tinha sido proibida e perseguida, como que o Dom Pedro quer reunir uma loja maçônica? E daí eu lembro de outra frase do meu grande irmão Felipe Cortiel de Camargo, é de que um historiador não pode ser ingênuo. Então, talvez, sem uma leitura crítica e sem conhecimento, pessoas até sem má fé podem causar distorção na própria confecção de uma história. Dizer que Dom Pedro, em nenhum momento, quis que a maçonaria fechasse, mas, tendo conhecimento de história do Brasil nesse momento, sabe-se que, em novembro daquele ano, ele dissolveu a Assembleia Constituinte e que ele precisava de apoio político e que a maçonaria, em 1822, pelo menos em seu início, deu apoio político para Dom Pedro. Então, assim, fontes, documentos maçônicos antigos conversam com o historiador, pois são profissionais habilitados a trabalhar esse conteúdo. Então, assim, é lógico que maçonólogos, né, memorialistas, grandes maçons que trataram da história da maçonaria no Brasil foram essenciais para que hoje nós, historiadores, possamos trabalhar, principalmente com documentos que essa galera transcreveu, fez a manutenção, deixou guardado, expôs, mas um tratamento fundamental para a produção de conteúdo historiográfico é o historiador. Então esse vídeo pode parecer que eu estou apenas puxando sardinha para a minha profissão, mas não, é um pedido para que as lojas que tenham documentos históricos compartilhem isso com historiadores, com universidades, com pessoas que possam dar um tratamento profissional, pois é com tratamento profissional que nós fazemos a manutenção da história da fraternidade que nós tantos amamos, que é a maçonaria. Bem, nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro Tupinicast do ano. Se vocês gostaram, curta, compartilha. Não curtiu até o momento? Aperta agora o dedo aí no like, tá bom? Eu desejo um ótimo ano para vocês. Aquele abraço e um beijo no coração.